tarde, gente. Hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade do incapaz no direito civil, usando de base o artigo 928 do Código Civil. Esse tema parte de um problema bem relevante, onde entra em questão o que acontece quando a pessoa incapaz causa danos a outra pessoa. Quem deve arcar com esse prejuízo? Tradicionalmente, o nosso sistema ele estabelece que quem deve arcar com esses prejuízos são os responsáveis legais, como os pais ou os tutores. No entanto, isso nem sempre resolve o problema. Em muitos casos, esses responsáveis não têm a condição financeira para indenizar a vítima. E é justamente nesse ponto que surge o artigo 928, onde ele diz que o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Ou seja, ele foi criado para evitar situações de injustiça, em que a vítima ficaria totalmente desamparada. Ao mesmo tempo, o próprio artigo também limita essa responsabilidade, na parte em que diz que a indenização deverá ser equitativa e não terá lugar de se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que nele dependem. Assim, o artigo 928 traz uma solução de equilíbrio, permitindo que o incapaz responda pelos danos em certas situações, mas com limites, respeitando a sua condição, é claro, e garantindo também que ele não seja privado do necessário para viver. Ao longo dessa apresentação, a gente vai entender melhor como funcionam essas responsabilidades. Para compreender o alcance da inovação trazida pelo artigo 928 do Código Civil de 2002, é imprescindível situar historicamente o tratamento dispensado da responsabilidade civil dos incapazes no direito brasileiro. O Código Civil de 1916, de inspiração liberal individualista e fortemente influenciado pela codificação francesa, adotou um modelo de responsabilização baseado exclusivamente na culpa. Nesse caso, o sistema adota que a responsabilidade pelos atos dos incapazes recaía inteiramente sobre os responsáveis legais, sem qualquer possibilidade de imputação direta ao próprio incapaz. Essa concepção encontrava fundamento na teoria da imputabilidade, ou seja, para que alguém pudesse ser responsabilizado civilmente por seus atos, seria necessário que tivesse capacidade de entender e querer, isto é, discernimento suficiente para compreender o caráter ilícito de sua conduta. Ausente esse requisito, como ocorre com os absolutamente incapazes, não haveria que se falar em responsabilidade direta do agente, causador do dano. Com isso, o Código Civil de 2002, marcado por uma mudança paradigmática no direito privado brasileiro e pela valorização da dignidade da pessoa humana, introduziu o artigo 928, permitindo de forma subsidiária e equitativa a responsabilização patrimonial do incapaz. Essa inovação rompe com a ideia de inimputabilidade absoluta e estabelece um novo modelo de abordagem do tema no direito nacional. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Denis Vitor. Hoje vim falar sobre o artigo 928 do Código Civil Brasileiro, que trata da responsabilidade civil do incapaz. Em regra, o incapaz não responde diretamente pelos danos causados a terceiros, pois essa responsabilidade é dos seus representantes legais, como os pais, tutores e curador. No entanto, o artigo 928 do Código Civil traz uma exceção. O incapaz pode sim ser responsabilizado quando os responsáveis não tiverem a obrigação de indenizar ou não possuem os meios econômicos suficientes. Por isso, essa responsabilidade é chamada de subsidiária, ou seja, só ocorre em segundo plano,
quando os representantes legais não têm a obrigação de indenizar ou não possuem economia suficiente para isso. Além disso, a indenização deve ser fixada com base no princípio da equidade, que seja, tratar os desiguais de forma desigual para que não seja um julgamento de forma injusta. E essa equidade considera justamente a situação econômica do incapaz e as condições da vítima. A lei também estabelece um limite bastante importante. A indenização não pode comprometer a subsistência do incapaz ou de seus dependentes, ou seja, a indenização deve ser de uma forma que não prejudique a existência do incapaz e de seus dependentes. Assim, o artigo busca equilibrar a proteção do incapaz com o direito da vítima à reparação dos danos causados pelo incapaz. Olá, meu nome é Isla Karine, eu sou aluna do curso de Direito da Unibalsas e eu vou dar continuidade ao artigo 928. Como já foi passado toda a parte teórica de como que acontece com o artigo 928 pelos meus colegas, agora eu vou falar sobre a ação. Como que nós levamos o artigo para dentro do judiciário, para dentro de uma ação? A primeira dúvida que sempre surge é: quem que é o polo passivo? Quem que eu devo processar primeiro? Para garantir, para ser mais seguro, a gente entra com o litisconsorte passivo. Ou seja, nós processamos tanto o responsável quanto o incapaz, tudo junto. Para que, se o responsável ele não tiver bens para arcar com a responsabilidade, o incapaz já está ali pronto para que seja garantido, atingido o plano B, certo? Mas calma, o juiz não vai direto no dinheiro do incapaz, tá? Cabe à vítima o ônus da prova, tá? É preciso demonstrar no processo que a responsável é insolúvel, ou seja, que ele não tem patrimônio para pagar a conta. Sem essa prova, na falta de dinheiro dos pais ou tutor, o patrimônio do incapaz permanece intocável. Tá? Outro ponto obrigatório é a presença do Ministério Público. Tá? Como estamos lidando com o patrimônio de um vulnerável, o MP atua como fiscal da ordem jurídica. Se o promotor não for intimado para acompanhar o caso, o processo pode ser anulado. O Estado entra aqui para garantir que o incapaz não seja prejudicado injustamente. Por fim, a sentença nesse tipo de ação é especial. O juiz não olha apenas para o tamanho do prejuízo, ele olha para o impacto social. Pelo parágrafo único do 928, o magistrado deve usar a equidade. Ele pode reduzir o valor da indenização para preservar o patrimônio mínimo do incapaz. No tribunal, a dignidade da pessoa humana pesa tanto pesa tanto quanto o dever de indenizar. É o direito civil buscando justiça sem causar miséria. É isso aí. Espero que tenha gostado do nosso material e até mais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, afirmando que a responsabilidade do incapaz só ocorre em situações excepcionais. Além disso, o STJ também entende que a indenização deve ser fixada com base na equidade. Ou seja, o juiz deve considerar as condições financeiras do incapaz para que o pagamento não prejudique sua subsistência. Portanto, o artigo 928 busca equilibrar dois pontos importantes para que a vítima seja indenizada e, ao mesmo tempo, proteger o incapaz contra prejuízos excessivos. Assim, trata-se de uma responsabilidade limitada e aplicada apenas quando realmente necessária.